Boa noite a todos, tá? Áudio e o vídeo tá tudo ok aí? Tá todo mundo conseguindo ver o primeiro slide da aula de hoje? Então, sejam bem-vindos, tá bom? Hoje nós vamos iniciar nossa parte falando sobre a histologia, tá bom? Esses últimos dias eu tô com sintomas do Covid, tá? Sem sentir cheiro, sem sentir sabor. Eu cansei um pouco por conta que eu fiz o grupo de estudo, imediatamente dei aula, então eu fiquei um pouco ruim de segunda para terça, mas eu já estou bem melhor. Começou semana passada. Mas estou sendo medicado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom? Então, pessoal, eu já postei para vocês a aula lá no sistema, sala de aula, essa aula sobre histologia, tá? Que a gente vai discutir um pouco aqui sobre esse assunto. Tá? A gente finalizou a citologia e a embriologia, né? Espero que todos tenham tirado boas notas, né? A prova estava bem voltada para o que a gente discutiu, o que a gente revisou na última aula. Bom, qualquer novidade a gente entra em contato, tá bom? Então vamos lá. Já são 8h03, né? Alguns alunos estão entrando ainda, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Então, o primeiro slide, pessoal, é só para a gente fazer um resumo do que a gente está estudando aqui, né, nessa disciplina de citologia, embriologia e histologia, né? Nós vimos que a unidade funcional que forma o corpo humano é a célula, né? Ela é composta por organelas e partes importantes para que nosso corpo possa se multiplicar e produzir o que a gente chama de conjuntos de células que nós vamos começar a estudar agora, que é a parte tecidual, que são, né, o assunto, que é o assunto da histologia. Então, essas considerações iniciais estão voltadas para o estudo da organização do organismo. Então, todo professor de citologia, histologia, embriologia, ele tem que falar um pouco que o nosso organismo ele é feito por organização, né? O próprio nome está dizendo organismo, organizado. Então, tudo vem a partir de uma célula, né, que a gente estudou, a célula eucariótica, na qual ela tem uma característica muito importante, são células especializadas para cada tipo de sistema. Então, um conjunto de células, a gente vai estudar os tecidos, é o que a gente vai ver agora nessa segunda parte da disciplina. E a partir daí vocês estudam, né, os sistemas e órgãos anatomicamente e fisiologicamente nós vamos estudar como esses sistemas eles se interligam, que é a parte do organismo, que é a próxima disciplina que eu vou ministrar para vocês, se chama Fisiologia Humana. Então, toda essa organização que a gente tem do nosso corpo, ele é importantíssimo para que as funções elas possam exercer de acordo com o tipo de organismo, né, que vai estar envolvido, o tipo de sistema. Então, os órgãos, eles formam sistemas que são integrados, e esses sistemas integrados funcionam harmoniosamente através do estudo da fisiologia. Então, nós temos, na verdade, 4 tecidos básicos que formam todo o nosso organismo. Nós temos, em primeiro lugar, a primeira figura aí do lado esquerdo do vídeo, em cima, o tecido epitelial. Então, observem que o tecido epitelial é o tecido de importância de proteção, é ele que é capaz de proteger todo o nosso organismo, seja internamente, seja externamente. Então, uma das funções do tecido epitelial é um tecido de revestimento.
tá? Do seu lado embaixo, nós vamos ter o tecido conjuntivo, né? Aquele tecido abaixo do epitelial, é aquele tecido vascularizado, importantíssimo para dar sustentação ao tecido epitelial. Em cima nós temos o tecido muscular, então é o tecido responsável por todas as contrações, por todas as funcionalidades de todos os órgãos. Então nós vamos estudar aqui 3 tipos de tecidos musculares, né? É o tecido muscular liso, tecido muscular estriado cardíaco e estriado esquelético. Nós temos exemplo aí de um tecido muscular estriado, é aquele que possui estrias, o próprio nome está dizendo. E abaixo do tecido muscular nós temos o tecido nervoso, né? O tecido mais especializado, aquele que requer a maior atenção nossa, porque é a partir dele que vão gerar todos os outros sistemas voltados para o controle fisiológico do corpo, que é o sistema nervoso. Então, aqui nós temos os 4 exemplos dos tecidos que nós vamos abordar aqui nessas aulas, dando continuidade ao assunto da histologia. Lembrando que vamos iniciar pelo tecido epitelial, ou seja, vamos nos deter principalmente as funções do tecido epitelial para posteriormente prosseguirmos com os outros tecidos. Então vamos lá. Então o tecido epitelial, ele tem como função básica 2 coisas. Revestimento, você pode observar aí na figura da esquerda, então vejam como essas células elas se comportam umas sobre as outras. A gente chama essa característica de células justapostas, ou seja, elas são juntas umas com as outras. Ou seja, são células que protegem, são células que revestem, são elas capazes de impedir a penetração de micro-organismos e substâncias. Então, existem características básicas do tecido epitelial de revestimento capaz de manter a homeostase da pele de vocês. Então, vejam e observem que essas figuras que a gente vai disponibilizar aqui nas aulas, pessoal, tem muito a ver com a aula prática, onde a gente poderia visualizar isso no microscópio óptico, tá? Então, eu mostro aqui os slides para vocês e vocês observam as características estruturais de cada tecido. No primeiro caso aqui, o tecido de revestimento, ele não precisa ter espaço entre as células. Ele precisa ter características de células justapostas. Observem que você não... Aqui na figura, o núcleo ele vem de uma cor mais escura, né? Porque ele possui o DNA, possui o ácido, que vai reagir com o corante de forma mais escura. E essa parte mais clara, né, róseo, ela é o citoplasma da célula. Então, cada pontinho escuro desse é representado por um núcleo, e a gente estudou na citologia que toda célula que forma o corpo humano, né, dos seres vivos, ele possui um núcleo. E esse núcleo ele é envolvido por uma membrana, que é a carioteca. Então, tudo isso que vocês estão observando aqui, essa faixa rosa com pontinhos mais escuros, roxo ou azulado, são o que a gente chama de células epiteliais. Abaixo dela você vai encontrar que existe, né, espaço entre as células. Então, logo abaixo do tecido epitelial, nós vamos estudar outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. Do lado direito do vídeo, vocês vão visualizar agora o outro tipo de tecido epitelial, que é o tecido de secreção, é aquele que vai formar glândulas. Então, vejam aqui como ocorre a formação dessas glândulas. Então, vejam como se fossem canais, ó. É como se houvesse canais aqui, onde eu tenho células na superfície, revestindo, capaz de fazer o papel de secreção. Então, a gente vai estudar vários tipos de tecido epiteliais presentes, tanto de revestimento interno como revestimento externo, e vamos ver as características de cada tipo desse tecido. Revestimento interno, externo e tecidos de secreção. Então, os tecidos epiteliais, eles têm características gerais, características essas que vão dar funcionalidade a esse tipo de tecido. Então, nós temos como função do tecido epitelial o transporte transcelular de moléculas. Então, através do tecido epitelial que eu vou conseguir transportar moléculas do meio extracelular para o meio intracelular. O tecido epitelial de secreção é responsável pela secreção do muco, de hormônios, de enzimas. Então, uma das características é secretar.
Outro tipo de função do tecido epitelial é a de absorção a partir do material de uma luz. Então, o intestino de vocês, o estômago de vocês, que é formado na sua superfície por tecido epitelial de revestimento interno, é capaz de absorver o material que circula na luz dele, que circula no lúmen. Ou seja, quando você se alimenta, e o alimento ele cai no estômago de vocês, ele começa o processo, né, o processo da digestão, ela já começa na boca, com saliva. Mas ao chegar ao estômago, o ácido clorídrico, que vai ser secretado pelas glândulas parietais do estômago, que é um tipo de tecido epitelial, vai fazer com que o conteúdo ela forme, né, uma estrutura que vai ser capaz de sofrer a digestão e a partir daí vai começar a ser absorvido no estômago e vai chegar no local onde ele vai ter características importantíssimas que tem como função a absorção dos nutrientes, que é o intestino. Além disso, a função do tecido epitelial é proteger os tecidos subjacentes contra as agressividades, contra as substâncias, né, que podem causar danos à pele da gente. Então, o epitélio da pele de vocês, ela é capaz de proteger o tecido de vocês de substâncias que podem causar uma lesão abaixo da pele. Então, nós temos uma estrutura muito importante presente na pele de todos os seres humanos, dos homens e das mulheres, que é chamado de queratina. Vocês já devem ter ouvido falar isso, principalmente as mulheres que usam, né, determinados produtos de beleza com queratina. A queratina, ela na indústria de cosméticos, ela é utilizada para fortalecer. E ela tem como característica principal no tecido epitelial de revestimento externo o fortalecimento do epitélio, impedindo que o nosso corpo perca nutrientes para o ambiente, como a água, principalmente, e também absorva as substâncias, principalmente a água. Por isso que quando vocês entram no mar, entram na piscina, estão tomando banho, a queratina, ela é uma estrutura capaz de bloquear a entrada de água. Ela serve como isolante. Então, a funcionalidade da queratina na pele externa é proteger tanto da penetração de substâncias abrasantes, como, né, materiais que possam causar uma lesão no tecido conjuntivo, como também proteger a absorção de água, senão quando você entrasse no banho, você ia sair todo cheio, né, absorvida a água. Então, isso é presente no tecido epitelial de revestimento externo, onde eu tenho queratina. Então, a queratina é um impermeabilizante da pele externa. Então, a gente já pode concluir que, internamente, o epitélio não tem queratina. Por quê? Porque se a gente tivesse queratina no epitélio interno, como é que a gente conseguiria absorver os nutrientes? Então, vejam aí a diferença do tecido epitelial de revestimento interno e externo. No externo, eu tenho queratina, que torna ele impermeável, e no interno eu não tenho queratina, que torna ele permeável. Tá? A outra função e característica do tecido epitelial é o controle de movimento, né, de materiais entre os compartimentos, como eu falei aqui, que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, a pele da gente, tanto interna como externa, ela é seletiva para que haja transporte de substâncias através dela. Então, é necessário que todo produto que eu queira que seja bem absorvido pela minha pele, ele seja rico em quê? Ele seja rico em lipídios. Então, cremes, pomadas, todas essas substâncias que são encontradas em produtos, né, de beleza ou medicamentos, eles têm que possuir um compartimento oleoso para que a pele possa absorver, que a gente chama isso de lipofílico ou lipossolúvel. Lembram, né, quando a gente estudou na citologia, as membranas da plasmática, qual é a constituição do citoesqueleto da membrana plasmática? Lipídios. Então, todas as células, inclusive aquelas que formam o epitélio de revestimento, têm lipídios. Então, para que você possa absorver facilmente, né, as substâncias presentes em cosméticos e medicamentos, outro tipo de via de administração que utiliza a pele,
é necessário que tenha uma permeabilidade a essas substâncias. E uma delas é a presença de lipídios. Outra característica do tecido epitelial, nós encontramos. Eu acho que ele pode descarregar. Pronto, ó, o tecido muscular. Deixa eu só desativar aqui o som de um aluno, tá bom? Então, as perguntas aqui. Professor, repete a função do tecido muscular. Sim, o tecido muscular, ele tem como função a movimentação, a contração associada ao tecido nervoso. Tá, Valéria? A gente vai, quando for estudar o tecido muscular, eu vou falar detalhadamente, tá? As funções de cada tecido, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, outra função importantíssima do tecido epitelial é a presença de neuroepitélios, ou seja, substâncias presentes na superfície da pele capazes, né, de sofrer modificações e essas modificações serem responsáveis pela sensação, pela sensibilidade que vocês têm na pele ao calor, ao frio, aos objetos pontiagudos. Então, o epitélio de vocês, ele tem sensibilidade, ele tem terminações nervosas. Desculpa. O que a gente chama de neuroepitélios. Por isso que a gente consegue sentir o calor, o frio na pele, nós conseguimos fazer com que a nossa pele sinta um objeto pontiagudo. Então, tudo isso está relacionado com a estrutura presente no epitélio, que dá a função de sensibilidade, que a gente chama de neuroepitélio. É importante observar essas funções e características gerais do tecido epitelial, porque algumas patologias que vocês vão estudar futuramente na área de vocês, né, na fisioterapia, na farmácia, na enfermagem, está voltado para as características do tecido epitelial. Por exemplo, a hanseníase, vocês já devem ter ouvido falar da hanseníase, né? A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria, um bacilo, que faz com que ocorra uma destruição dessas terminações nervosas, dos neuroepitélios. Então, a pessoa perde a sensibilidade da pele ao calor, ao frio, aos objetos pontiagudos. Isso é uma característica do tecido epitelial que é perdida pela destruição do bacilo, que faz a sua infecção ali naquele local superficial. Então, os tipos de tecido epitelial, como eu falei para vocês, nós temos 3. Epitélio de revestimento interno e externo, capaz de proteger e revestir as superfícies, tanto externas como as cavidades do corpo interno. O epitélio glandular, que é aquele que é especializado basicamente em produzir secreções, são eles responsáveis pela formação de todas as glândulas do corpo da gente. E os neuroepitélios, que são células especializadas na superfície da pele, tanto de forma interna como externa, que são capazes de sentir a sensibilidade do corpo de vocês, por exemplo, o gosto, o cheiro, o calor, o frio. Então, a gente consegue, na pele, fazer essa seleção de estímulos provenientes do meio ambiente. Então, esses seriam os 3 tipos de tecido epitelial. Então, vamos começar pelo epitélio de revestimento. Então, novamente mostrando a característica do tecido epitelial, nós temos aqui células justapostas, sem espaço entre elas, não existe nenhuma irrigação sanguínea através dessas células aqui do epitélio. Todo o sangue é proveniente do tecido subjacente ao epitélio, que é esse tecido mais clarinho aqui, que vocês podem observar, que a gente chama de tecido conjuntivo. Então, toda a nutrição desse tecido epitelial ele é feita através do transporte de substâncias das células, através do transporte passivo, a difusão. Então, se você pegar um bisturi, claro que vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus, mas vou dar um exemplo mais diário de vocês. Vocês, sem querer, passam o braço ou a mão de vocês numa superfície áspera, né, com alguns arranhões. Você vê que a pele fica bem branquinha e não vê sangue. Por quê? Porque a superfície da pele de vocês, que é formada por esse epitélio de revestimento externo, ela não possui vasos sanguíneos. Então, você não sangra, né, com essa parte epitelial superficial.
Quando aparece o sangue é porque a lesão chegou até o tecido conjuntivo, que é um tipo de tecido vascularizado, tá? Então vamos lá. Então vamos anotando as características do tecido epitelial. Primeiro, ele é formado por células justapostas, né? Células juntinhas, sem espaço entre elas. Essa falta de espaço entre elas torna ele um tecido avascularizado, sem vasos, sem sangue. Então, toda a nutrição do tecido epitelial ele é feita através do processo de difusão passiva. Então, os nutrientes eles vão passando de célula para célula, porque eles são bem juntinhos, vocês podem observar aqui nessa figura, tá? Então, vamos lá. Então, epitélio de revestimento. Então, o que a gente tem aqui é uma foto, né, de um tecido epitelial que foi tirado no microscópio óptico. Então, vocês podem observar aqui embaixo, eu tenho uma siglazinha aqui, ó, tem uma denominação. HE, que é o corante que a gente utilizou, hematoxilina e eosina, e tem 400X. Bora lá, pessoal, lembrar? Né? Lembram que eu não cobrei microscopia de vocês na prova passada. Nessa prova agora eu vou cobrar microscopia. O que é que significa esse 400X, hein? O que a gente pode dizer? Hein? O que é o 400X? Vocês lembram ainda da parte de microscopia? Essa foto aqui que vocês estão vendo aqui no slide, ela está mostrando o quê? Está mostrando que eu tenho uma fotografia tirada do microscópio eletrônico, onde esse pedaço de tecido aqui, que a gente sabe que é o tecido epitelial, que ele tem essa coloração mais escura, tá? A presença da queratina aqui, ó, essa parte mais róseo, escura, a queratina é uma proteína, então ela se cora mais de róseo, tá? Aí o que vai acontecendo? As células estão justapostas, vejam que cada pontinho desse é representado por um núcleo, elas estão umas sobre as outras, elas são justapostas sem vasos. Mas aqui, olha, se tornam mais claras. Por que elas se tornam mais claras, professor? Porque existe espaço entre elas. Vejam aqui um pontinho escuro é um núcleo, aqui é outro, ou seja, existe esse espaço. Aqui que a gente vai estudar no tecido conjuntivo. Ele foi corado por dois corantes, HE, hematoxilina, eosina, em um aumento de 400 vezes. O que isso quer dizer? Em qual lente objetiva, tá? Eu estou utilizando? Eu estou utilizando qual? A lente objetiva 4 vezes a ocular de 100. Não foi isso que a gente aprendeu? Estou certo ou estou errado? Qual é a ocular que a gente usa? 10 ou 100 vezes? Hein? Vamos recapitular aí, não é isso, pessoal? Vamos recapitular a nossa aula de microscopia, tá? Então, 400 vezes é porque eu aumentei 400 vezes a microscopia óptica. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o quê? Características do tecido epitelial. Vamos lá. Revestimento de todas as superfícies, cavidades e tubos do corpo. Então, ele faz um revestimento interno e externo. As células são dispostas em camadas contínuas, ó. Várias camadas aqui, ó, de células. Vejam que elas têm uma aparência deitada, horizontal, né? Então, cada tecido epitelial tem células que se comportam, que se dispõem de maneira diferente. Então, essas células estão dispostas aqui em camadas contínuas, que a gente chama de células justapostas, umas sobre as outras. E essas células justapostas, com pouca substância entre elas, geralmente com essa forma, né, poliédrica, é que dá a característica principal do epitélio de revestimento. Lembrando que, pessoal, isso aqui é uma foto do tecido epitelial externo. Por quê, pessoal? Porque eu tenho aqui, ó, vejam que aqui eu não tenho pontinhos roxos, eu só tenho essa camada rosa aqui, que é corado pela hematoxilina e eosina, que é a queratina. Então, aqui eu tenho somente a presença da queratina. Logo abaixo da queratina, eu vou começar a ter, ó, coloração roxa, que a gente chama dessa coloração a presença de núcleos, a presença de células, que a gente vai caracterizar como essa faixa, como a faixa de células epiteliais. E mais embaixo, como eu tenho mais, né, substância entre as células, eu vou ter outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. Tá bom? Então, vamos lá.
Então, as células do tecido epitelial, elas são fortemente juntas, né? Elas são fortemente aderidas umas sobre as outras, que a gente chama de junções celulares. Então, elas apresentam glicocálise, que é uma substância importantíssima, capaz de unir mais ainda as células epiteliais. Então, essa característica de pouca ou nenhuma substância entre as células faz com que o tecido epitelial de revestimento externo tenha a função de proteção. Abaixo do tecido epitelial, a gente vai ter o tecido que dá sustentação ao epitélio, já que ele não tem vasos, ele não vai ter sangue. Então, a gente precisa de um tecido de sustentação, que a gente chama ele de lâmina basal. E aí, a característica principal do tecido epitelial, ele é avascular, ou seja, ele não possui vasos. A nutrição do tecido epitelial, ele é feita através da difusão passiva de gases e nutrientes. Toda célula, pessoal, precisa de nutrientes para sobreviver. Tanto precisa de oxigênio, como também precisa de quê? Precisa de alimento, precisa de ATP. Então, essa... Tá travando? Hein, pessoal? Tá travando o vídeo ou o áudio? Então, vamos lá. Então, essa característica do epitélio de revestimento avascularizado, não tem vasos, faz com que essas células do epitélio eles possam se nutrir através do processo passivo, né, que é a difusão passiva, tanto de gases e nutrientes a partir do tecido que sustenta o epitélio, que a gente chama de lâmina basal. Tá ok? Então, quais são as funções do tecido epitelial de revestimento? Ele divide o organismo em compartimentos funcionais, ou seja, externo e interno. Ele é capaz de seletivamente fazer a seleção de substâncias que são difundidas através do epitélio, capaz de absorver e ou secretar substâncias, que é o epitélio glandular, e é capaz de proteger fisicamente todo o corpo da gente, que a gente chama de barreira epitelial. Então, o epitélio externo, tanto da pele de vocês, do rosto, da perna, de tudo que reveste externamente vocês, possui essa proteção física. Então, a proteção física ela é feita através de quê? Através dessa justaposição das células, ou seja, as células elas não dão espaço para que os micro-organismos penetrem nela, para que a água que a gente entra em contato não seja absorvida, já que a função da membrana plasmática é o quê? É tornar a água aversiva à superfície da célula, ou seja, um conjunto de células que está protegendo, revestindo, né, revestindo externamente o corpo da gente, ele não vai permitir que a água atravesse ele. Então, ela serve como uma proteção física, como uma barreira. É importante a integridade da pele, pessoal. Por isso que é necessário, toda vida, que a gente proteja a nossa pele contra a invasão de micro-organismos. Qualquer corte, qualquer lesão, você tem que procurar sempre fazer uma asepsia do local, para retirar desse local a presença de micro-organismos capazes, né, de provocar as infecções. É o que a gente está fazendo hoje nessa pandemia, é tendo hábitos de higiene, que muitas vezes a população não tinha. Lavar bem as mãos, lavar a superfície da pele de vocês, né, asepsia. Então, quem trabalha em laboratório, quem trabalha em hospital como técnico de enfermagem, como técnico de laboratório, sabe muito bem que todo procedimento que você for fazer na utilização de agulhas, é necessário que você faça uma asepsia do local. Asepsia é essa em movimento único, né? O pessoal sempre lembrar, a limpeza da pele ela tem que ser em movimento único, unilateral. Você não pode limpar a pele de cima para baixo, de baixo para cima, porque senão você está limpando e está sujando. Eu já vi muitos profissionais fazerem esse hábito de limpeza para cima e para baixo. Cuidado, quando você limpa, quando você faz a asepsia da pele, você tira daquele local ali a presença de micro-organismos. A pele da gente está cheia de bactéria. Por isso que a gente também não deve lavar demais as mãos.
né? O que hoje a gente vê muito na farmácia, o relato de pacientes, é a presença de reações alérgicas na pele, né? De tantas pessoas passarem álcool, a pele vai perdendo a sua hidratação. E quando a pele resseca, ela abre os poros. E os poros abertos, pessoal, são portas de entrada de micro-organismos, principalmente presentes no ar, que são os fungos. Então, é necessário que a gente possa ter um cuidado muito grande na asepsia da pele da gente. É evitar dentro de casa ficar usando álcool sempre. Use o detergente, não se lava as mãos sempre, pessoal. Só quando você for manipular, né, uma criança, um idoso, ou você sair ao banheiro, você tem que lavar as mãos de vocês, ou você for fazer uma refeição. Porque senão você vai acabar destruindo essa barreira, essa proteção física que o tecido epitelial de revestimento externo dá ao seu organismo. A gente tem muitos pacientes que adquirem, né, um hábito de lavar as mãos, lavar a pele, principalmente das mãos e dos antebraços, que começam a aparecer micoses nessa pele. Por quê? Tentando ele passar substâncias abrasivas, como o sabão, como o sabonete. A gente sabe que os sabonetes eles são neutros, né? Porém, os detergentes eles não são neutros, como devem ser os sabonetes. Então, acabou você ocasionando essas lesões na pele, e essas lesões é porta de entrada. A proteção física, essa barreira, ela desaparece. A gente só deve lavar as mãos, ou os braços, ou a superfície do corpo da gente, quando for necessário. E a utilização de álcool, devido a essa pandemia, está causando muitas lesões na pele. O aparecimento de muitas dermatites de contato por conta do uso do álcool. O álcool ele é uma substância abrasiva, ou seja, ele vai lesionando. Por quê? Porque a gordura é dissolvida pelo álcool. Se a pele da gente é formada por células que têm uma superfície lipídica, então quanto mais álcool passar, mais eu vou retirar a presença dos lipídios e eu vou perder a proteção. Então, não esquecer, pessoal, as funções do epitélio de revestimento é dividir os organismos em compartimentos funcionais, ou seja, o compartimento externo e interno, tá? Ter uma seletividade na entrada e saídas de substâncias, que a gente chama de difusão seletiva de substâncias, absorver e ou secretar as substâncias e principalmente proteger fisicamente, tornar-se uma barreira do meio externo para o meio interno. Então aqui, pessoal, eu tenho para vocês uma foto do microscópio eletrônico, né? ME aqui está dizendo que é um microscópio eletrônico, onde ele aumentou 800 vezes, tá? A gente não tem essa capacidade na microscopia óptica, tá? Que a gente utilizou a paz e a hematoxilina para corar e mostrar para vocês o glicocálice. Que o que é o glicocálice? É uma camada rica em glicoproteínas que reveste as células. Ela participa dos mecanismos de difusão, ou seja, pinocitose, adesão e reconhecimento celular. Então vejam que aqui apresentam-se essa glicocálise, que é capaz de proteger a pele da penetração de substâncias. Ele reveste as células. Então, esse revestimento aqui que você pode observar, aqui eu tenho microvilosidades, né, que a gente vai ver que é um tipo de especialização do tecido epitelial capaz de absorver substâncias. Então, aqui eu tenho uma foto no microscópio eletrônico. Então, se aparecer ME, pessoal, é microscópio eletrônico. Se aparecer MO, é microscopia óptica. E aqui a gente já pode supor, né, que é 800 vezes, tá? Vamos lá. Outro tipo de tecido epitelial de revestimento são as células caliciformes. Que células são essas? Então, observem aqui, ó, o glicocálice aqui, colorado de roxo, né? As células caliciformes são essas células formadas, especializadas e modificadas. São elas capazes de secretar e sintetizar o muco. Então, a gente tem muco em algumas superfícies internas. Então, o muco ele é importante por quê? Ele é importante porque ele é capaz de proteger a superfície de revestimento interno. Então, observem aqui nessa figura ao lado, também de uma microscopia eletrônica, aumenta em 5.000 vezes, tá? Onde você tem aqui uma célula caliciforme, cheia de muco, tá?
que está presente em sistemas responsáveis pela liberação desse muco, que é o tecido epitelial de revestimento interno do pulmão, que é o trato respiratório, e o gastrointestinal. É nesses dois tipos de tratos, respiratório e gastrointestinal, que nós vamos ter a presença de células caliciformes, capazes, né? Tem essa forma aqui, ó, ela parece um cálicezinho, tá? E aqui dentro dela, ó, se vocês perceberem, tem aqui as iniciais MU, que significa o muco. Então, o Gzinho aqui representa o glicocálice, tá? E aqui você tem dentro dessa célula especializada, tanto no aparelho respiratório como no gastrointestinal, a presença de muco. Ó, vejam aqui, ó, a liberação do muco. Então, o aparelho respiratório de vocês e o gastrointestinal ele é capaz de produzir muco. O que é o muco, professor? Nada mais é do que essa secreção que a gente às vezes coloca quando está com algum problema respiratório. Então, quando vocês têm problemas respiratórios, as células caliciformes do trato respiratório é capaz de liberar muco, porque é ele que vai o quê? Ele que vai englobar os micro-organismos, ele que vai limpar a superfície do epitélio respiratório e você vai liberar ele na forma de secreção, na forma de catarro. Então, inicialmente, o muco, ele tem uma aparência, né, branca, uma aparência transparente. Com a infecção que ocorre a destruição das células do aparelho respiratório, então já vou ter a presença agora de um muco mais amarelado, que a gente tem ali restos celulares. A mesma coisa no gastrointestinal. Então, às vezes, o paciente ele defeca uma grande quantidade de muco. O muco no trato gastrointestinal também é de proteção. É ele que hidrata o intestino delgado, o intestino grosso. A liberação do muco é capaz de envolver o bolo alimentar e facilitar a saída dele quando chega no intestino grosso, quando ele absorve a água. E esse muco vai revestir o bolo fecal, né, no caso, para ser liberado. Então, lembrem sempre, o trato respiratório, o trato gastrointestinal apresenta uma especialização que a gente chama de células caliciformes. Então, a gente está vendo aqui que o tecido epitelial, ele, além de ter funções específicas, ele apresenta modificações na sua estrutura capazes de dar funcionalidade ao tipo de epitélio. Então, a gente viu, né, que no epitélio externo nós temos o quê? Nós temos a presença de queratina, que torna a pele impermeável. No epitélio interno, a gente já tem o quê? A presença de células caliciformes, que são capazes de produzir e secretar o muco. Aí nós temos também a membrana basal. Quem é a membrana basal? É a mesma coisa de lâmina basal, pessoal. É aquela base aqui do epitélio, ó. Vejam aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um rosozinho mais escuro, que é a queratina, tá? Então, se eu tenho queratina, eu digo que eu tenho o quê? Que eu tenho um tecido epitelial de revestimento externo, tá? Nunca esqueçam disso. A presença da queratina identifica o epitélio externo. A ausência de queratina identifica o epitélio interno. Então, eu tenho aqui, ó, essa lâmina basal, que é a estrutura que faz a interseção entre o tecido conjuntivo, que é esse mais embaixo, e o tecido epitelial, que é esse mais em cima. Então, vejam que as células aqui, elas apresentam um alongamento, né? Ó, são células que têm uma aparência mais de prisma, tá? Então, a estrutura laminar especializada, né? Ela é capaz de proteger o epitélio das estruturas, né? Mais internas, então ela tem colágeno, tem fibronectina, tem proteoglicanas. Então, aqui eu tenho uma microscopia óptica, o rosozinho aqui é a queratina, aqui essa faixa aqui de células, ó, juntinhas, ó, vejam que aqui eu tenho umas bolinhas. Quem são essas estruturas mais esféricas? Elas são os núcleos das células epiteliais. E essa faixa logo abaixo aqui, que eu chamo de membrana basal, tá? Que está representada aqui, ó, por BM, que é lâmina basal, membrana basal. E aqui do lado eu tenho uma coloração, né? Feita através do microscópio eletrônico, que mostra de forma mais detalhada o quê? A membrana basal, a lâmina basal e a lâmina reticular. Deixa eu ver aqui o que tem. Tá achando a tabela que a gente vai ter.
Taxa metabólica, não entendi, Valéria. Taxa metabólica como assim? Reformula a tua pergunta, tá bom? E eu vou continuar aqui explicando para vocês. Então, aqui, pessoal, tem uma microscopia eletrônica, aqui é uma microscopia óptica. Na microscopia eletrônica, eu tenho aqui, ó, a lâmina basal de uma forma mais detalhada, ok? Aí aqui, ó, na microscopia eletrônica, a membrana basal, onde eu tenho uma lâmina basal, a lâmina externa, a lâmina densa e a lâmina interna. E aqui a lâmina fibroreticular. Então, a gente só observa isso, todas essas estruturas aqui, pessoal, elas só são visíveis na microscopia eletrônica, tá? A gente não consegue ver com detalhes a membrana basal. Eu só vou conseguir ver dessa forma aqui, ó, uma faixa que separa o epitélio do conjuntivo. Então, lembrem sempre, o que separa, o que junta o tecido epitelial ao tecido conjuntivo, a gente chama de membrana basal ou lâmina basal, ok? Então, vamos lá. Então, qual é a função da membrana basal? É tornar o tecido epitelial aderido ao tecido conjuntivo. É fazer a adesão entre o epitélio e o conjuntivo. Vejam aqui, ó, célula epitelial, e aqui embaixo eu tenho o tecido conjuntivo. Então, a lâmina basal, que é formada pela lâmina lúcida e a lâmina densa, está unindo o epitélio, que é esse aqui de cima, mais aqui embaixo, que é o conjuntivo, que a gente vai ver que o conjuntivo tem características importantes. Primeiro, a presença de vasos, segundo, a presença de fibras, tanto reticulares como fibras colágenas, isso aí a gente vai ver na segunda aula do tecido conjuntivo. Então, a membrana basal é a barreira permeável, tá? É a barreira permeável. A superfície, ó, observe aqui, ó, voltando, ó. Aqui em cima, a minha pele é impermeável. Aqui embaixo, ela é permeável. O que torna a célula aqui em cima, né, o epitélio de revestimento externo impermeável? Hein, pessoal? Em o que torna o epitélio de revestimento externo impermeável? Vamos lá. Vamos saber se vocês estão acompanhando aqui, anotando, fazendo as anotações. Qual é a substância que torna a pele da gente impermeável? Hein? Alguém lembra? Que foi que eu falei no início, é a presença de uma substância, né, que torna ela impermeável. Substância essa, ó, que a gente pode ver, é toda essa faixinha rosa aqui de cima, que a gente chama de... Bora? Hein, Valéria? Ninguém lembra qual é essa substância presente no ambiente externo que torna a pele impermeável, que a gente não consegue absorver a água? É a presença da queratina. Mulheres, vocês nunca esqueçam, queratina, vocês vivem atrás de produtos com queratina. A queratina fortalece, né, o couro cabeludo, o fio do cabelo, e ela está presente na pele da gente. É a partir daí que a gente torna a pele impermeável à água, tá? Então, voltando aqui as características da membrana basal. Ela é capaz de fazer a adesão entre o epitélio e o conjuntivo, é capaz de tornar permeável, tá, o tecido epitelial. Por quê? O tecido epitelial tem outra característica, a ausência de vasos. Não tem sangue no tecido epitelial. Então, como é que as células epiteliais elas vão sobreviver? Através da barreira permeável, que a gente chama de lâmina basal, que é através de movimentos passivos, né, os nutrientes e gases vão conseguir chegar até as células epiteliais. E por elas estarem bem juntinhas, elas vão conseguir atravessar um a um até chegar em todas as células. É capaz de controlar a organização e diferenciação celular. Ou seja, a lâmina basal ela dá sustentação às células epiteliais para elas se regenerarem através da embriogênese, ou seja, a formação de novas células epiteliais. Tá bom? Então, os tecidos epiteliais, as características gerais é o quê? É a presença da membrana basal, não é isso? É a presença de queratina no externo e a ausência de queratina no interno. É a presença de especializações tanto no revestimento externo como no revestimento interno. Então, os tecidos epiteliais têm a membrana basal, que é capaz de nutrir as células. Então, veja aqui, ó, a filtração das substâncias se faz através da membrana basal, tá? Então, vejam aqui de forma mais desenhada, tá? A célula epitelial, ó, isso aqui é uma célula epitelial que está juntinha uma da outra, tá? Então, existem as estruturas
de adesão, que são os desmossomos, os filamentos aqui que partem do tecido conjuntivo, que é esse mais embaixo, ó. Então, aqui em cima eu tenho o epitélio, aqui embaixo eu tenho o conjuntivo. Entre o epitélio e o conjuntivo, eu vou ter quem? A lâmina basal. Então, todas essas estruturas aqui que vocês podem observar são capazes, tá, de dar sustentação e funcionalidade ao epitélio de revestimento. Então, vamos lá. Quais são, né, no caso, as estruturas responsáveis por manter as células epiteliais vivas? Então, a gente sabe que as células, elas têm um citoesqueleto, né, que são responsáveis pela função da célula, da membrana plasmática, que é ser solúvel em lipídios e proteínas. Então, o citoesqueleto das células epiteliais é composto por 3 tipos principais de filamentos com funções interdependentes. Os filamentos de actina, os microtúbulos que atuam em conjunto com a célula, polarizando essa célula. E os filamentos intermediários, que dão resistência mecânica à célula. Então, as células do tecido epitelial, ela tem essas 3 estruturas importantes: filamentos de actina, filamentos de queratina e microtúbulos. É eles que vão dar as características do tecido epitelial de conseguir proteger, né, do meio externo. Então, os filamentos de queratina, ele mantém as células epiteliais unidas, tá? E torna a pele impermeável. Os filamentos de cada célula estão juntos, né? Estão grudados uns com os outros através de uma estrutura chamada de desmossomos. São eles, né, como a gente viu aqui no slide anterior, o desmossomo aqui é como se fosse uma colinha entre uma célula epitelial e outra. Então, essa justaposição das células é capaz de ser feita através do desmossomo e do hemidesmossomo, sendo que o desmossomo é entre uma célula epitelial e outra, e o hemidesmossomo entre a lâmina basal e o tecido epitelial. E aqui algumas imagens que são importantes, né, de a gente visualizar e para vocês verem o quanto a microscopia eletrônica ela é importante. Aqui, no primeiro exemplo, eu tenho uma microscopia confocal. O que é uma microscopia confocal, pessoal? É quando a gente usa corantes, né, imunológicos que dão uma cor à célula e mostram as estruturas mais importantes dessa célula. Então, aqui é uma imagem de microscopia confocal, mostrando a expressão de uma célula K17 na rede de filamentos de queratina de células epiteliais cultivadas. Então, o que eu estou mostrando aqui, verde, né? Esse verde aqui é bem vivo, é que eu usei aqui um corante imunológico, que na presença dessa microscopia confocal, ele torna o ambiente escuro e somente a célula que foi corada com um antígeno e um anticorpo de cores bem vivas. Aqui esse verde-limão, tá? Então, aqui nós temos outra, né, foto de um confocal, mostrando a expressão na região superior de um epitélio espesso. Ó. Vejam aqui as células, né, a queratina toda verdinha aqui, tá? Essas células aqui, verde, expressa apenas uma camada de células basais, tá? Essa aqui que fica abaixo do epitélio. E em vermelho, as células suprabasais. Isso aqui, pessoal, é uma microscopia de alta resolução. Isso aqui é estudos de ponta, tá? Isso aqui você utiliza receptores de anticorpos, antígenos e corantes, e você faz a fotografia através de microscópios altamente especializados e caros. Só para mostrar para vocês que a gente consegue visualizar a célula nos seus mínimos detalhes, tá? Então, vamos falar aqui um pouco, né, da aplicabilidade de a gente estudar o que a histologia vai trazer para vocês no futuro. Então, no próximo semestre, vocês vão ter uma disciplina chamada de patologia, onde vocês vão estudar todas as alterações patológicas que vão acontecer nos sistemas e alterações essas provenientes de células epiteliais. Então, existe uma doença genética chamada epidermólise bulhosa, que é uma mutação nos genes da queratina, que ela vai destruir, né, a rede de filamentos de queratina presente aqui nas células epiteliais, tornando a pele desse paciente, né, sensível a danos mecânicos.
é o que acontece, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, é uma lesão na pele do paciente, abrindo a pele dele ao ataque externo. É um esmagamento suave que pode romper essas vesículas da pele dos indivíduos afetados. Então, vejam aqui do lado esquerdo, a primeira foto mostrando um tecido epitelial, tá? Que é uma microscopia eletrônica. Esses filamentos aqui é a queratina. Então, nessa doença genética chamada de epidermólise bolhosa, o que vai acontecer? Vai acontecer uma lise, uma destruição da queratina das células epiteliais. Isso vai fazer com que a membrana das células do tecido epitelial fiquem mais sensíveis. É como se houvesse um deslocamento do epitélio da região basal aqui, ó. Vejam aqui, ó, a lâmina basal, tá? E há uma destruição dessa ligação entre o epitélio e o conjuntivo pela falta do filamento de queratina. Então, é interessante que a gente possa entender que algumas definições fisiopatológicas de doenças de pele estão relacionadas com esse estudo básico que eu estou mostrando aqui para vocês, de algumas estruturas. E o diagnóstico, pessoal, não é só um diagnóstico de sintomatologia nem de sinais, mas também um diagnóstico histológico. Então, um farmacêutico, né, que se especializa na parte de citologia, de histologia, de patologia, ou enfermeiro também, ou fisioterapeuta, ele vai estudar esses cortes histológicos aqui para demonstrar no exame laboratorial o que houve de lesão na presença ou na ausência de algumas substâncias. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui mostrando alguns pacientes com epidermólise bolhosa. Então, vejam aqui, ó, que a pele desse paciente fica ultramente sensível, tá? Então, ele consegue, né, sofrer mutações em genes de células K5 e K14. Aqui eu tenho uma hiperqueratose, com o indivíduo que apresenta bolhas aqui na pele, tá? Ou no caso aqui, a gente tem uma alopécia resultante da mutação do gene da citoqueratina do folículo piloso. Então, o dermatologista, ele estuda muito essa parte epitelial, dermatológica, que ocorre alterações, mutações de células do epitélio, causando algumas doenças aqui, ó, epidermólise bolhosa, hiperqueratose, e aqui uma alopécia resultante da mutação do gene da citoqueratina do folículo piloso, ou seja, o paciente vai perdendo o cabelo porque não existe uma sustentação do folículo piloso no epitélio que envolve, né, a cabeça do paciente externamente, tá? Aí nós temos, né, como eu mostrei para vocês, as junções celulares, né, os desmossomos que unem uma célula epitelial à outra, e o M-desmossomo é que une quem? O epitélio à lâmina basal. Ok? Então, aqui uma foto eletrônica, né, onde você tem aqui as estruturas que unem, que formam o complexo, que junta, que faz a junção, que torna a característica mais importante desse epitelial, que são células justapostas. Então, nós temos esse complexo aqui no microscopia eletrônica. Então, aqui mais uma vez, agora mostrando uma estrutura mais didática, né, que não é uma foto microscopia eletrônica, mas sim uma caricatura, né, uma figura. Então, ele está mostrando aqui para vocês os filamentos que são responsáveis pela junção, pela justaposição das células. Então, vejam que as células epiteliais, elas se juntam umas às outras lateralmente através do desmossomo. E elas se juntam com a lâmina basal através do M-desmossomo, tá? Não esqueçam disso. Ok? Então, as zonas de oclusão. Então, a gente conhece como zona de oclusão, é a faixa circular contínua ao redor das células epiteliais, onde as membranas das células vizinhas parecem se fundir com os intervalos próximos, ou seja, é mais uma estrutura que vai tornar as células epiteliais justapostas. Então, vejam aqui, a gente está falando de várias estruturas presentes na célula epitelial que é capaz de tornar elas justapostas. M-desmossomo, desmossomo e zona de oclusão, tá? Então, aqui microscopia eletrônica, mostrando essa faixa circular contínua ao redor das células epiteliais, tá? Que são capazes de unir as células epiteliais e, com isso, tornar elas mais aderidas. A gente chama zônula de adesão, que tem presente proteínas chamadas de caderinas.
Então, algumas ausências, algumas doenças estão relacionadas, pessoal, à falta dessas estruturas. Né? Então, eu mostrei para vocês lá, a falta de queratina pode tornar a pele muito sensível a agressões mecânicas, que isso vai ser desenvolvida, né, através de deficiências genéticas. Tá? Então, o plexo juncional, que são as interdigitações, os desmossomos, os hemidesmossomos, a zona de adesão e os contatos focais, a gente chama de processo de adesão, que a gente chama de plexo juncional. E todas essas estruturas que dão a característica principal do tecido epitelial, que é a formação de células justapostas, umas sobre as outras. Tá? Então, só mais uma vez mostrando para vocês aqui o desmossomos, que juntam a célula epitelial à outra, e o hemidesmossomo, que junta o tecido epitelial à lâmina basal, formado por proteínas, que é a caderina, a integrina, colágeno e a lâmina basal junto com a integrina. Tá? Então, existe outro tipo de especialização da membrana lateral, que é as junções comunicantes. Então, essas junções também são capazes de fazer com que o epitélio ele fique o quê? Ele fique grudado um no outro. Então, são poros aquosos, que são formados também por proteínas. Essas proteínas são capazes de regular a abertura e o fechamento de alguns canais, que são importantes na formação do que a gente chamou de neuroepitélio. Aqui as junções celulares, tá? que tem como função a aderência celular, que dá resistência mecânica ao epitélio, o vedamento do espaço intercelular e a comunicação entre as células adjacentes. Então, todas essas junções celulares são importantes. Então, nós temos as junções de oclusão, as proteínas de membrana apical, e aqui as membranas, né, as proteínas que vão unir uma célula à outra. É importante que a gente possa conhecer essas estruturas que unem as células epiteliais, porque na falta delas vão aparecer as doenças, tá? Outra especialização da superfície celular é a presença de microvilosidades. Então, eu tenho aqui duas fotografias. Essa de cima aqui é representada de microscopia óptica, né, hematoxilina e eosina, e aqui é uma microscopia eletrônica. O que são os microvírus ou microvilosidades? São especializações presentes na superfície da célula capazes de facilitar a absorção. Então, eu vou encontrar os microvírus em tecidos epiteliais internos, tá? Não esqueçam, os tecidos epiteliais internos, eles apresentam microvilosidades. E eles vão estar presentes principalmente naquele tecido, naquele órgão responsável pela absorção de nutrientes, que é quem? Que é o intestino delgado. Então, o que são microvírus? São projeções digitiformes, ó, tudo isso aqui, ó, são projeções que saem do tecido epitelial para o meio interno, que aumentam a área de superfície, tá, celular, facilitando a absorção. Onde é que eu encontro? No intestino delgado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos recapitular. Depois vocês vão fazer um resumozinho. A gente vai ter, né, um resumo de todas essas especializações e estruturas presentes nesse epitelial. Então, nós já vimos que existem células caliciformes, são células capazes de secretar o muco, presente tanto no trato respiratório como no trato digestivo. Aí agora a gente tem os microvílos, que são microvilosidades, são projeções digitiformes, é como se fosse dedos de luva, onde eles vão aumentar a área da superfície celular, facilitando a absorção. Eu encontro no intestino delgado. Não, pessoal, não precisa enviar o resumo, não. Só para a gente ir juntando as ideias, tá? E quando for na hora de classificar os tecidos epiteliais presentes nos órgãos, a gente tem as características de cada um, tá bom? Então, os microvírus são projeções, que vocês podem ver aqui nessa microscopia eletrônica, projeções do citoplasma, recobertos por membrana, cujo número e forma depende da capacidade de absorção da célula no tecido. Então, as células intestinais e as células renais são estruturas responsáveis pelas microvilosidades. Então, onde eu tenho absorção, eu vou ter a presença de microvírus. Então, no intestino e nos rins,
que são 2 órgãos importantes. O intestino para absorver nutrientes e os rins para absorver e excretar nutrientes. Então, ele absorve através das microvelocidades e ele secreta através das glândulas. Então, no seu interior, tá? Você pode ver aqui, ó. Aqui é tudo microvilo, ó. Tá vendo? A borda estriada aqui, ó. No seu interior, ele é constituído por actina e miosina, tá? A extremidade apical, lateral e citoplasma da célula dos microvírios. O esqueleto da actina é sustentado por essa trama terminal, que é formada de actina, espectrina, miosina e queratina. Então, o microvírus ele tem uma estrutura bastante resistente. Tá? E outra especialização também importante do tecido epitelial é a presença dos cílios. Não os cílios dos olhos, tá, meninas? Mas os cílios presentes em estruturas, principalmente, que a gente viu onde os cílios, na embriologia? Na tuba uterina, né? Os cílios é como se fossem pelinhos que ficam ali movimentando e são capazes de causar um fluxo de fluido dentro de algumas estruturas. Na tuba uterina, ele é responsável pela movimentação do óvulo, né, do ovócito, e no respiratório, o trato respiratório, os cílios estão presentes na superfície das células do epitélio de revestimento interno para filtrar o ar que entra. É através dessa filtração que os cílios vão começar a prender determinadas substâncias, determinadas estruturas pequenas que podem atravessar o alvéolo e provocar uma lesão. Então, aqui nós temos, olha, aqui presente, os cílios, ó, ele é usado um corante azul de toluidina, um aumento de 800 vezes. Aqui nós temos a microscopia eletrônica, que aumentou 20.000 vezes. Então, isso aqui é um cílio, isso aqui é um cílio. É como se fossem pelinhos presentes na superfície do epitélio de revestimento interno, tá? Que a gente encontra no trato respiratório e na tuba uterina. Então, vão anotando aí essas especializações da superfície celular do tecido epitelial, que vocês, quando identificarem numa lâmina, já sabem qual é o corte. Então, se tem cílios, pode ser o quê? Pode ser trato respiratório ou tuba uterina. Se tem microvírulos, pode ser o quê? Intestino delgado ou os rins. Então, cada especialização dessa está presente numa estrutura do tecido epitelial, seja ele de revestimento interno ou externo. Queratina eu tenho aonde? Somente na pele, no epitélio externo, tá bom? Então, essas características é que vão fazer com que haja diferença na identificação. Então, professor, como é que o senhor sabe que quando chega lá uma lâmina de tecido epitelial, pertence aos rins, pertence ao intestino, pertence ao estômago, pertence ao trato respiratório? Porque existem características para cada tipo de tecido. Então, o epitélio ele é característico para cada tipo de tecido, para cada tipo de trato, ou respiratório, ou digestivo, ou renal. Ok? Então, os cílios, o seu interior também é formado por microtúbulos, tá? Então, são responsáveis pela movimentação e pela filtração de 2 tratos importantes. Na tuba uterina, ele movimenta o ovócito e no respiratório ele filtra o ar que entra, tá? Então, vamos lá. Então, a classificação dos epitélios de revestimento, ele pode ser classificado de acordo com as características que ele vai apresentar, tá bom? Então, o epitélio de revestimento, ele apresenta especializações que é capaz de quê? Que é capaz de caracterizar cada epitélio. O que eu, antes de eu começar aqui na classificação, vamos fazer aqui uma breve, né, um resumão. O que diferencia o epitélio externo do interno, pessoal? Hein? Se eu colocar uma lâmina lá aqui na aula, né, a gente vai ter aula prática aqui, colocando as lâminas e identificando as estruturas, tá certo? Então, o que diferencia um epitélio externo do epitélio interno? Vamos lá. A presença e a ausência de quê? A presença de queratina, isso mesmo, Tamara. A queratina ela é importante. Então, se eu colocar uma lâmina aqui e vocês observarem na superfície, né, porque a gente está estudando tecido epitelial. Então, o tecido epitelial é o primeiro tecido da luz do corte, ou seja, acima dele não existe nada. Se eu apresentar aquelas estruturazinhas rosa, aí tem queratina. Se tem queratina, epitélio de revestimento
externo. Se não tiver queratina, é epitélio de revestimento interno, ok? Então vamos lá. Se eu colocar um corte aqui e apresentar microvilosidades, qual os dois tratos, né? Qual os dois sistemas que a gente tem microvilosidades, pessoal, que a gente viu aqui na aula? O que são microvilosidades? São estruturas responsáveis pela absorção. Então, onde a gente tem a função de absorção no organismo. Ou seja, microvilosidades eu vou ter no epitélio interno. Então, eu vou ter microvilosidades aonde? No intestino e nos rins. A presença de cílios. Então, o que são cílios? São pequenas estruturas, tá? Responsáveis pela movimentação e filtração. Então, onde é que eu tenho os cílios? No trato respiratório, que vai filtrar o ar que você respira, e na tuba uterina, que vai movimentar o óvulo, né? Até chegar no local para fecundação. Então, pessoal, essa primeira parte do epitélio é para vocês caracterizarem o epitélio em revestimento interno e externo, as especializações, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai continuar o epitélio. Agora, a gente vai trabalhar a parte de morfologia. Nós vamos estudar a parte morfológica, onde a gente vai caracterizar cada epitélio de cada sistema, de cada trato. O trato respiratório, trato digestivo, trato renal. Então, a aula já está disposta lá para vocês no sistema. Derem uma estudada, estudem todas essas especializações que a gente viu aqui, queratina, desmossomos, hemidesmossomos, zona de oclusões, cílios, microvilosidades, tudo isso eu vou cobrar para vocês na próxima aula, quando a gente for estudar a parte prática, tá? Vou colocar lâminas aqui para vocês, e vocês vão identificar. Eu vou passar uma atividade, né, para que vocês entreguem para mim, tá? Como se fosse uma atividade prática, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com a parte morfológica, tá, das células, mas de antemão eu quero que vocês estudem essa parte aqui relacionada às características do epitélio de revestimento interno e externo, epitélio glandular e as especializações que a gente tem presentes no epitélio, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Hein, Valéria? Tudo ok? Então, pronto, pessoal. Então, quero agradecer a vocês, tá bom? Pela paciência que vocês tiveram hoje comigo, tá? Estou meio cansado aqui, respiratoriamente falando, tá? A gente se empolga e fala muito, né? Mas está tudo tranquilo, ok? Então, pessoal, eu vou encaminhar para vocês uma atividade para a gente fixar essas informações que eu passei para vocês aqui em relação a essa primeira parte do tecido epitelial. Na próxima aula a gente finaliza o tecido epitelial e vê várias imagens para que a gente possa não perder, né, essa parte de identificação no microscópio, tá bom? A atividade eu vou criar lá na sala de aula e vocês me devolvem dentro do prazo que eu vou criar, tá? Lá como todo professor faz, tá bom? Boa noite para vocês, tá? Um bom descanso, que Deus abençoe todos nós e que a gente possa passar aí por esses momentos com vitória, tá bom? Boa noite a todos e até a próxima semana, tá? Não esqueçam de olhar para de olhar no sala de aula, tá? A atividade que eu vou passar para todo mundo, tá bom? Abraço, Glória, abraço para todo mundo, boa noite e até a próxima quarta-feira, tá ok?